Inchaço, gases ou distensão abdominal. Como resolver este problema? Se existe uma zona do corpo onde o tamanho realmente incomoda, é a barriga. Grande parte das pessoas que vão à minha consulta, quer seja para tratar de problemas de saúde, quer seja para emagrecer, sofrem deste problema. Aliás, grande parte da população sofre de inchaço abdominal ou do aumento do volume abdominal. A grande questão é saber se existem, de facto, soluções para este problema. E é isto que eu vou explicar neste vídeo. Antes de mais, é fundamental perceber que a barriga inchada é diferente de gordura na barriga. Muitas vezes nota-se mais uma barriga inchada do que a própria gordura na barriga. Ou seja, muitas vezes existe uma aparência de gordura quando, na realidade, é inchaço. Normalmente, o que causa inchaço abdominal é o volume de gases concentrado no sistema digestivo, sobretudo no intestino, e também a retenção de líquidos. Este inchaço é sobretudo provocado pela alimentação, pelo stress e também por patologias intestinais como colite, síndrome do intestino irritável e doença de Crohn. Então, quais são as abordagens que podemos ter para esta situação? Em primeiro lugar, eu tenho que falar da alimentação. Relativamente à alimentação, é importante perceber que existem algumas fibras que alimentam as bactérias intestinais, os chamados pré-bióticos. E dentro deles existem alguns que de facto fazem inchar muito a barriga, uma vez que não são bem digeridos pelo organismo, e temos como exemplo disso, por exemplo, a biomassa, a farinha de banana verde, a fécula de batata, o psyllium e outros alimentos também ricos em fibras fermentáveis. Estes são os que causam mais inchaço ou distensão abdominal. Os pré-bióticos podem ser interessantes para a saúde, mas existem alguns mais interessantes do que outros. Para mim, os mais interessantes são as fibras que podemos encontrar nas frutas, nas hortaliças, nas verduras, nos frutos secos. Por exemplo, eu acho muito interessante a courgette, os espargos, a cenoura, os espinafres, a beterraba, o pepino, entre muitos outros. E acho estes mais importantes, sobretudo porque estes alimentos causam menos fermentação. Outro tipo de alimentos que pode causar este tipo de problemas são o feijão, as lentilhas, a soja e outras leguminosas. Esses alimentos contêm hidratos de carbono complexos que podem ser difíceis de digerir, especialmente em pessoas com sensibilidade a FODMAPs. Outro tipo de alimentos são os lácteos. Algumas pessoas têm intolerância à lactose, que é o açúcar que podemos encontrar nos produtos lácteos, e isso pode causar inchaço e desconforto abdominal, principalmente se os laticínios forem de má qualidade e enriquecidos, por exemplo, com adoçantes. Normalmente o queijo fresco, o iogurte de qualidade e o requeijão magro não causam tantos problemas. Os de má qualidade são homogeneizados, pasteurizados, ultraprocessados, pelo que se tornam em alimentos mortos. Muitas vezes estes alimentos são tão processados que perdem a maioria dos seus nutrientes. Outro grupo de alimentos que também contribui muito para esta situação é o pão, a massa, farinhas, bolos e bolachas. Todos os alimentos com alto teor de açúcar também vão gerar fermentação que resultará no inchaço abdominal. Outro ponto que tenho que referir é o stress. O stress pode afetar o corpo de várias maneiras, incluindo o sistema digestivo. Em stress, o corpo liberta hormonas como o cortisol, que pode afetar a digestão e causar inchaço abdominal. Quando o cortisol é libertado em resposta ao stress, pode aumentar a produção de ácido no estômago e diminuir o fluxo sanguíneo para o sistema digestivo. Isso pode causar desconforto abdominal, inchaço e gases. Além disso, o stress também pode levar a alterações na alimentação e no comportamento alimentar. Algumas pessoas podem comer demais ou escolher alimentos menos saudáveis quando estão estressadas, o que pode piorar os sintomas digestivos.
Posto isto, então, quais são as principais dicas para resolver este problema? A primeira dica é restringir a ingestão dos alimentos que falei atrás, e esta dica pode ser a mais importante para resolver este problema. Muitas vezes em consulta eu faço uma dieta de eliminação, ou seja, retiro durante um mês os alimentos potencialmente mais prejudiciais e depois vou adicionando um a um e analiso a reação a cada um dos alimentos. Outra estratégia pode ser usar o jejum como ferramenta para ajudar o sistema digestivo a descansar. Fazer regularmente um período de não ingestão de alimentos, que deverá ser no mínimo de 14 a 16 horas, dá tempo para o organismo se restabelecer e se reorganizar. E é muito fácil de fazer isto. Basta saltar uma refeição, como por exemplo o pequeno almoço. Ou seja, comer o jantar e só voltar a comer no dia seguinte, à hora do almoço. Outro ponto que merece muita atenção: caminhar. Caminhar é um exercício simples, acessível a toda a gente e ajuda a melhorar a parte digestiva. Ajuda também a queimar gordura, ajuda também a reduzir o stress. Para além disto, caminhar ajuda ainda a reforçar a musculatura lisa do intestino, o que vai melhorar todo o processo digestivo. Quero ainda referir outro ponto que tem a ver com a utilização de plantas. Plantas como o boldo, o dente-de-leão, a alcachofra, o cardo mariano, ajudam a estimular o funcionamento do fígado, do rim e também do intestino. Pessoas que sentem muitos gases, a barriga inchada, sobretudo após as refeições, enfartamento, retenção de líquidos, fígado gordo e inchaço abdominal, também podem beneficiar muito com estas plantas. Era isto que eu vos trazia para hoje. Peço que coloquem um gosto e partilhem para podermos ajudar o maior número de pessoas possível. Muito obrigado e até breve.